vai pro gordinho mais famoso do Brasil. É o hit do carnaval, hein? Everton Guimarães. Sobe o som, mais, meu brother. Estourado, velho. Banda Perfect Luxo. Sou um gordinho maneiro, posso não ser tão gostoso. Sobe o som. Mas ando de carrão, tenho um aquário no meu bolso. Tenho poder assim, as coisas facilitam. Sensacional, sensacional. Obrigado pela homenagem aí, rapaziada. Depois eu quero pegar o nome de todos os membros da banda. Sensacional. Olha, um dia desse eu fui convidado pelo meu chefe, mais precisamente na segunda-feira, depois que a gente saiu do Troféu Guará, meu chefe me ligou e falou, pô, vem aqui no Baltazar, que é um restaurante português, né, que tem ali no Serra ali, é Serra? Serra. Aí só que eu cheguei lá tarde, e o padrasto do Michael que trabalha aqui, é o cozinheiro lá. É o Baltazar. Não, é o Domingos, é o cara que comanda a cozinha lá. O chefe, desculpa, o Masterchef lá. E aí agora o Mike falou, Everton, meu padrasto falou que você teve lá segunda-feira, pediu que da próxima vez você chegar mais cedo. A pergunta é, Domingos, aquelas almôndegas que eu comi, elas vieram sem nenhum problema? Você está com raiva porque eu cheguei tarde aí, pô. Brincadeiras à parte, muito obrigado pela acolhida aí de todos. Tem um garçom lá que é a cara do Obina, que me atendeu muito bem. Então fica aqui um abraço, um agradecimento, principalmente ao Domingos, que é pai do nosso Michael aqui, padrasto do nosso Michael aqui. Olha aqui, edição dos Donos da Bola, hoje mais que especial. A corneta vai comer solto aqui hoje. Né? Daqui a pouco, então, com os nossos intrépidos comentaristas, um convidado mais que especial. Se você o acompanha no Twitter, mas nunca viu a face dele que é venenoso, escorre o veneno aqui no canto da boca dele. Tá aqui, é ele, Manula! Wilson Manula, que foi jogador de bola, comentarista, agente FIFA, e o Escambau de Madureira tá conosco aqui. Olha, presta atenção. Tem matéria especial com o Dátolo. A gente falou aqui do restaurante lá do Baltazar. Tem matéria especial com o Dátolo num restaurante argentino aqui da cidade. Gisele Ramos levou o argentino para bater um papo e comer um churrasquinho. E tem também, já anunciei aqui, o Manula com o Júnior Brasil, com o Cadu Doné e a sua participação pelo @os donos da bola MG. Vem com a gente então até as 2, aliás, 1h54, aqui na tela da Band. A gente já começa falando do Cruzeiro, que ontem teve a boa estreia de Arrascaeta, né? E também o Damião, rapaz, fazendo 2 gols contra o meu Guarani. Aliás, ô Jean Rodrigues, você não pode, Jean, ter um zagueiro lento, um volante lento, um meia lento e um atacante lento, não, Essa espinha dorsal, ô Jean, tem que mexer. Ontem eu cravei aqui que o Guarani ganharia do Cruzeiro. E olha o papelão que você me fez passar. Perdeu, ainda perdeu feio, pô. Não pode ter um zagueiro lento, um volante, o Leandro Ferreira, com todo respeito. Não dá. O Kiss tem que ser titular desse time do Guarani, pô. O Kiss é um dos melhores jogadores para fazer o que ele faz, que ele marca bem e sai com velocidade com a bola dominada, não pode deixar no banco. Mas vamos lá. Então é o seguinte, o André Salles também mostrando os gols, né? Daqui a pouco também. Aliás, o que mais que o André Salles está mostrando? A entrevista do Marcelo. Então tá. Então a gente vai mostrar também o Marcelo Oliveira falando e na volta os nossos corneteiros aqui vão falar desse jogo aí, das estreias. Roda aí. O primeiro gol da partida saiu aos 14 minutos do segundo tempo. Eurico cruzou para Leandro Damião, que dominou a bola dentro da área e bateu na saída do goleiro George. Foi o primeiro gol do camisa 9 pelo Cruzeiro. Aos 35 minutos, Marquinhos lançou Judivan, que entortou o marcador com 2 dribles e bateu de perna esquerda para ampliar o placar. A resposta do Guarani de Divinópolis veio 2 minutos depois. João Carlos, que tinha acabado de entrar, aproveitou o rebote para estufar as redes do goleiro Fábio e descontar. Mas a noite era mesmo de Leandro Damião. O centroavante aproveitou a enfiada de bola de Marquinhos e tocou por cima do goleiro, decretando a segunda vitória da Raposa no Campeonato Mineiro. O Cruzeiro chegou aos 7 pontos e agora ocupa a liderança provisória na tabela. Foi o Cruzeiro mais competitivo, se organizou-se um pouco mais também, e um pouco mais de mobilidade ali do meio para frente, com boas estocadas em velocidade. Infelizmente não fizemos o gol no primeiro tempo, apesar de algumas boas oportunidades, mas manteve-se a calma, a tranquilidade. No final das contas ficou de bom tamanho, a gente ficou muito satisfeito. Ô, Fábio Júnior, você dá seu jeito aí, Fábio Júnior. Não dá para perder gol debaixo do gol, me ajuda aí. Ô Manula,
Até o Conceição faria aquele ali. Ô, Manula, eu preciso abrir com você, venenoso como você é, para falar desse jogo, da estreia do Arrascaeta. Você me disse domingo lá em Nova Lima, Arrascaeta vai arrebentar no Cruzeiro. Grande jogador. O que você achou do Arrascaeta, da estreia dele? E dá uma pincelada depois que você falar do Cruzeiro, também no nosso Guarani. Olha, boa tarde, seja bem-vindo. Primeiramente, um prazer estar aqui no programa dos Donos da Bola. Talvez o programa que mais valorize o futebol mineiro. A gente tem precisado tanto aí ultimamente, né, desse crescimento do nosso futebol. E vamos falar do jogo de ontem. O De Arrascaeta é um excelente jogador. Acho que foi uma contratação excepcional do Cruzeiro. Jogador diferenciado, técnico, rápido, habilidoso. Diferente do Everton Ribeiro. Vamos dar a primeira cornetada aqui, né? Vai pro pau. Com ele não tem medo. Você está chamando o Everton Ribeiro de pipoqueiro, é isso? Digamos que ele é um jogador mais comedido nos jogos importantes, né? Mas o De Arrascaeta foi uma grande contratação, jogou muito bem no primeiro tempo, no segundo tempo, evidentemente, pela falta de ritmo, caiu um pouquinho, sentiu fisicamente, e foi o diferencial do Cruzeiro, né? O Guarani, a gente fica muito à vontade para falar também, até porque eu gosto muito dos times do interior, acompanho o que a gente fala, o futebol de raiz, né? O Guarani, apesar de ele estar com 2 pontos em 3 jogos no campeonato, não é um time ruim. Não é um time dos piores, não. Ele empatou com o América, empatou com o Vila Nova em Nova Lima e perdeu para o Cruzeiro. Empatou garfado, né, com o Vila Nova. Pênalti duvidoso, né? Duvidoso, você está sendo bonzinho. Duvidoso não, foi Manula. Pênalti, não vem só porque você é de Nova Lima, não vem defender, Manula. Você sabe que não aconteceu o pênalti. Olha, aliás, a turma não marcou a área lá exatamente porque sabia que não, mas não foi rolar falta pênalti. também, não. Também não, o cara chutou o vento, o atacante Olha, caiu. eu como vilanovense, eu posso falar de carteira. O juiz não erra contra o Vila Nova nunca. Se ele deu pênalti, é pênalti claro, indiscutível, na calma. Mas voltando ao Guarani, aconteceu uma coisa ontem, até providencial para o Bugre, né, de Divinópolis, a contusão do Djalma. E a entrada do Vinícius Kiss, que é um volante, meia que jogou mais aberto pela ponta direita e deu muito trabalho para a defesa do Cruzeiro. O Kiss tem que ser titular do time, isso é inegável, ele dá muito mais velocidade, mais dinâmica no meio campo. O Guarani tem um bom meio, tem o Leandro Ferreira, ex-jogador do América, tá lento um pouco demais, pesado, né? Lento demais. Tira a velocidade do time. O Jataí, que passou pelo Atlético, um jogador de marcação, bom jogador. Pega muito. E o diferencial, o Michel Cury. O Michel Cury é um camisa 10 das antigas, um grandíssimo o Júnior Brasil sempre destaca que o Rafael Jataí é o novo Mauro Silva. Isso eu falei há 30 anos atrás, tá? Nem tanto, nem tanto. Ô Manula, deixa eu dizer uma coisa para você. O Cruzeiro ontem, tem uma coisa que me chamou a atenção no segundo tempo. Gostaria que você analisasse também, Cadu. O Mena, a característica principal do Mena é marcar. Ele não apoia tanto. Mas o Vinícius Kiss deitou e rolou pelo lado esquerdo da defesa do Cruzeiro. Isso não te preocupa, Cadu? Boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. Realmente é estranho, porque o Mena não é conhecido como um jogador que vai lá na frente para resolver. Então, se ele não vai bem no seu principal predicado, né, Ídolo? Fica complicado. Mas o Cruzeiro como um todo funcionou muito bem, com toda certeza, disparadamente. Foi o melhor jogo do Cruzeiro em 2015. Os caras me cortaram aqui, eu fazia gesticulando aqui, os caras cortam a câmera lá. Então, se eu faço um gesto obsceno aqui, sai no ar. Desculpa, Cadu. Não, você não faz gestos obscenos, você é um gentleman. 2015 é a melhor partida do Cruzeiro disparado. Até no primeiro tempo, quando o jogo ficou 0-0, o Cruzeiro já estava funcionando melhor do que nas partidas anteriores, criando, mais dinâmico, com toque de bola, criando várias oportunidades de gol. Então ontem o Cruzeiro venceu bem, convenceu até. Teve até aquele lance do Fábio Júnior, 1 minuto e meio, mais ou menos, antes de o Cruzeiro abrir o placar, que foi um negócio absurdo, de outro mundo, inacreditável. O gol que o Fábio Júnior perdeu, poderia ter mudado o ritmo ali da partida, só que antes desse lance o Cruzeiro tinha criado várias chances, foram 6 no primeiro tempo, contra nenhuma do Guarani. Então o Cruzeiro ontem foi bem e é inevitável a gente associar esse crescimento do time à presença do Arrascaeta, porque no primeiro tempo foi para cima, criou chances de gol, deu uns 2 passes interessantes ali para o Leandro Damião, conseguiu ditar o ritmo, foi para cima, logo, 2, 3 minutos de jogo, já teve aquele lance que ele driblou o goleiro e quase fez o gol. Já deu o cartão de visitas. Então, era o meia que o Cruzeiro precisava, a principal contratação desse ano, é um baita jogador. Foi o 10. Foi o 10. E o Leandro Damião... Agora está resolvido, né? Claro. O Leandro Damião, eu estava vendo uma definição outro dia a respeito do Henrique, o atacante do Palmeiras, que também chegou ao Cruzeiro. O comentarista, não lembro quem que era, falava o seguinte: o Henrique, quando faz gol, ele joga bem. Quando não faz gol, ele joga mal.
porque é um jogador que não agrega tanto na construção das jogadas, é um cara que tem a sua função limitada ali dentro de campo. É um artilheiro nato, é um cara que fica dentro da área para finalizar. Se a gente for utilizar o mesmo critério para o Leandro Damião, ele foi bem. Fez 2 gols, conseguiu tirar esse peso das costas, finalizou ali até com alguma classe nos 2 lances que teve oportunidade. No primeiro tempo, aí sim, perdeu algumas oportunidades, não batendo tão bem, mas centroavante que fez 2 gols, você vai elogiar, vai dizer que foi bem. Então, os 2 destaques, Arrascaeta, Leandro Damião e o Cruzeiro jogando bem. O conjunto funcionou bastante. O Cruzeiro ontem, ele apresentou uma coisa que até então era o que a gente mais pedia aqui, velocidade, principalmente na saída pelo meio. Né? Quando a bola caía nos pés do Arrascaeta, o Arrascaeta dava um ritmo ao Cruzeiro. E um detalhe importante, é que nós destacamos aqui ontem, e o Marcelo já havia dito na semana retrasada aqui, que o Arrascaeta, ele não domina quando a bola vem da canhota, ele não passa para a perna direita para lançar ou para sair jogando e tal. Ele vai com as duas, né? Então é um ambidestro que por isso a gente aposta tanto nele. E ao contrário do que foi dito ontem aqui, Brasil, eu acho que ele tem que ser cobrado sim. O Léo Figueiredo, cadê o Léo Figueiredo? Deve estar em casa, inclusive, assistindo o programa. Ô, Léo Figueiredo, não vai tirar a responsabilidade das costas do cara, não, pô. O cara joga bola. Foi contratado, pagaram caro, tem um salário bom, alto, tem que cobrar. Ele é muito bom jogador. Brasil, Guarani tem, presta atenção, Marx Freud. Não, isso é uma o coisa Guarani tem. Mundo, mas, é um prussiano. O Freud nasceu em Londres. Freud nasceu em Londres? Freud? Ele morou na Áustria, né? Mas vamos lá, tem a casa dele. Mas nós temos um prussiano, que é o Marx. Né? O Marx é um filósofo revolucionário, Cadu? Você gosta do Marx? Eu até não gosto, mas é E o Freud? Você acha o Freud? O Freud eu gosto. Freud é Freud, né? Freud é. Tem o neto do Pelé, tem Kiss. Você está entendendo? E tem o Fábio Júnior, o cantor. Conjunto muito bom. Um conjunto bom. Com Kiss, né? É o conjunto estaremos, bom. Então, os dois. Brasil, estaremos entre os 4 classificados. Divinópolis pode esperar isso? Não sei. Isso aí você já está forçando a amizade. Agora, do Arrascaeta, a gente havia falado em algumas oportunidades que seria, sim, o grande cara, o grande nome, joga muito. Para mim, vai ser um dos destaques do futebol brasileiro. Não tenho dúvida de falar isso. Isso que o Manula falou, falei na redação. A grande diferença, principalmente com relação a essa comparação... Falar na redação não vale, tem que ser no ar. Tem que ser no ar. A gente estava conversando... Quem falou no ar foi o Manula. Você nem sabe o que eu vou falar. E a gente falou aqui antes do programa. O Arrascaeta, ele toma pancada, ele não se intimida. Essa é a grande diferença. E o Cruzeiro, Uruguai, né? E o Cruzeiro teve muito problema disso em algumas situações, que às vezes o Everton tomava uma pancada e ele dava uma sumida no jogo. O Arrascaeta não se omitiu em nenhum momento. É um cara que pensou o jogo, foi para cima, serviu, apareceu, finalizou. Preocupa de um lado. É estranho. Mike, outro problema, outra distensão. Aí será a segunda vez. Teve ano passado, a gente lembra do Alisson, os meninos do Cruzeiro estão vivendo isso. Isso eu queria entender um pouquinho mais. Agora, um jogador que eu vi que o torcedor cornetou bastante, para mim, eu acompanhei o Cadu falando, mas jogou muito, foi muito importante taticamente, é o Marquinhos. O que o Marquinhos fez, ele se desdobrou. Ele é um cara que atua num certo sentido, não joga para a torcida, né? Não joga para a torcida, mas me lembrando um pouco o que o Luan faz. Porque o Luan não tem uma função definida, o Luan está em todas. O Marquinhos está sendo esse coringa do Cruzeiro, porque ele está marcando, está destruindo, está chegando, dando bons passes. Isso às vezes alguns não conseguem enxergar. Então, um cara que foi a assistência do terceiro gol foi dele. Sim, a participação dele. E aí o Damião, a impaciência do torcedor com ele e até companheiros. Teve companheiro que eu ouvi na imprensa falando: nossa, até que enfim, finalmente o Damião fez gol. Eu falei, gente... o cara jogou 3 partidas oficiais, o exagero da cobrança, e o Damião não está restrito à área, ele está jogando na intermediária, deu passe, deu assistência, briga pelo jogo, briga pela bola, então ele não está um cara acomodado, que é o Henrique, que é aquilo que a gente estava fazendo a comparação, o Henrique é mais fuçador e mais na área, o Damião não, ele está ativo dentro do jogo, e aí acabou fazendo os gols. Então a gente tem que ter um pouco de calma, mas gostei bem do primeiro tempo do Cruzeiro e até bons momentos no segundo. Diga, Manula. Sobre o Damião, Brasil, o pessoal tem cornetado bastante. Demais. Concordo com você, está muito cedo. Se a gente analisar friamente, o Cruzeiro fez 2 gols em Valadares, 1 gol contra a Caldense no Mineirão e 3 gols ontem. O Damião participou diretamente de 4. O cara dá 4 gols foram responsabilidade dele. Eu concordo com vocês que essa cobrança pela ausência de gols no Cruzeiro
Não fazia sentido. O ano acabou de começar, é óbvio que havia uma pressa. Eu acho que a cobrança em cima do Leandro Damião, na verdade, a desconfiança, acho que a palavra é melhor, mas se transformou baseada em no ano passado, aí sim ela procede, porque o Damião foi um fiasco no cenário nacional no ano passado. Então, quando você traz esse passado recente e coloca ali uma preocupação, será que ele vai render? Eu acho que procede, mas não na cobrança, assim, pelo número de gols do Cruzeiro. E a gente lembrando o próprio porque Marcelo acabou Moreno, de chegou o torcedor, Moreno, não aguento mais e tal. Não, depois o cara se acertou. O mesmo se aplica ao Marcelo Oliveira, quando foi contratado pelo Cruzeiro, porque é evidente eu estou dizendo o seguinte, é sobre a questão de criticar quando chega e depois ter que engolir. Isso é a coisa mais normal do mundo. O cara não era nem titular no Santos e tal, o cara chegou, virou um monstro. Depois eu quero saber de você, Manolo, sobre essa questão da contratação do Paulo André, do Henrique. Né? O Henrique, presta atenção, o Henrique, quando ele faz gol, faz assim. É um ceifador. E faz assim, eu piro. Agora aqui, o William Farias. Porque um cara cabeça de bagre, um cara que não tem coragem, que não se impõe, que não se entrega, não faz isso. Ele amola e ele vai lá e eu piro, Henrique. Seja bem-vindo, você vai arrebentar no Cruzeiro. Espero que a turma... Né? A turma não diga que eu estou ironizando, porque quando ele estava no Palmeiras eu já falava isso. Eles eu gostava muito do futebol dele. Eles vão falar que você está incentivando a violência. Estão incentivando corte de cabeça, que coisa. Olha, o técnico Marcelo Oliveira ele comentou a estreia do Arrascaeta e a atuação do próprio Leandro Damião, destacado aqui no programa. Veja aí o Marcelo falando. O atleta que fez o que ele fez no Internacional e tantos gols e tantas participações efetivas no ataque, cabeceios e proteção pivô para quem vem de trás, não poderia ter esquecido tudo, né? E por isso que insistimos um pouco mais, né? Quando vai se formar um time, se você for tirando um porque não jogou bem, aí no outro jogo tira o outro, você não forma time. Tem que acreditar, confiar, e eu acho que esses gols vai dar uma moral e uma confiança, uma força muito grande para ele. E assim a gente vai formando o nosso novo time. O Arrascaeta somou muito, a gente percebe positivamente um jogador inteligente que coloca os companheiros em condição de fazer o gol, tem velocidade, tem toque e bate bem a bola parada. E vou cobrar dele também a recomposição ali no volante. Achei que o volante número 8 jogou um pouco solto ali em determinados momentos do jogo, mas porque ele também cansou, ele tá sem o ritmo ideal ainda, né? Fez os treinamentos, mas não havia jogado. Agora no final ele cansou um pouquinho, mas foi muito positiva a atuação dele e do Cruzeiro como todo. Muito bem, tá aí o técnico Marcelo Oliveira falando, monstro e gente boa. Chama lá em cima para mim, abre o céu lá, o centro de que mesmo que eu falava? Sei lá, enfim, chama lá em cima. Abriu o Felipe Junqueira, de perfil, por favor, Felipe. O Ronaldo Fenômeno está ali hoje. Ronaldo Fenômeno, né, no primeiro lance. No segundo, Cris Galo. Não sei porque que ele tem esse apodo, não sei se ele torce pro Galo e tal. E depois vem Felipe Junqueira, o maior dos cruzeirenses da Band. Ô Felipe, eu gostaria que você analisasse, em primeiro lugar, o Arrascaeta. Em segundo lugar, a contratação, porque hoje será apresentado, do Henrique de Ceifador. Olha, a Arrascaeta foi muito bem, fez o que se esperava dele, grande jogador. Agora o Henrique é péssimo. Péssimo dos péssimos, né? Grosso, horroroso. O Damião vai ser titular absoluto aí 50 anos. Primeiro que não há possibilidade. Se o Leandro Damião desandar a fazer gols aí, os investidores vão vender. Lá para a China. O Henrique, se botar você em campo, o esticamento do Cruzeiro é mais ágil que o Henrique, é mais rápido, melhor de bola. O Henrique é horroroso, sinceramente. Então ele foi vice-artilheiro no time do Palmeiras, que quase caiu, então foi um acaso do destino. O Josiel foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Pô, então tá, então na sua teoria... Então tudo bem, então na sua teoria, o Jô, por exemplo, que não faz gols há muito tempo, então tem que ser retirado do futebol. O Jô é ótimo. O Jô deve ser ótimo. Você contrataria o Jô hoje pro seu time? Não. Então, se você está falando de analisar atualmente o jogador, o Henrique atualmente é o vice-artilheiro do futebol brasileiro. Claro. Muito ruim, péssimo. Volta pra cá. Urso Panda. Ô Manula. Urso Panda é outra coisa que o Manula vai explicar. Perfil, não, por favor. Pega lá, abre lá. O perfil. Qual perfil? O Manula. fala do Henrique para mim, eu gostaria da sua opinião do Henrique e também dessa chegada do Paulo André, que eu considero duas boas contratações. E gostaria de ouvi-lo. E o que é o Urso Panda? Eu vou discordar do amigo, né? A gente já vinha conversando em off aqui. O Henrique concorda, é um bom jogador, fez um bom brasileiro. Assim.
um finalizador, não é um jogador extremamente técnico, mas eu penso que pode ser útil. Maior batedor de pênalti do Brasil. Bom batedor O Cadu fala comigo, Não, mas ele só ali faz na gol. área, ele perturba todo mundo. Se não me engano, ele perdeu um contra o Atlético na Copa do Brasil. Então foi o Júnior Brasil. Que o Não quê? tenho certeza se foi ele que perdeu. O quê? Um pênalti contra o Atlético na né? Copa do Brasil. Não, mas é Não porque... tenho Mas foi o certeza. único pênalti que ele perdeu na carreira e ele tinha feito o primeiro. Mandou voltar, Mandava depois voltar, ele foi e exatamente, perdeu. ele perdeu. Olha a cabeça desse homem. Agora, sobre o nosso amigo Paulo André, eu vou ser obrigado a abrir um parênteses e dizer com todas as letras, é o maior urso panda do futebol mundial. Mas o que é o urso panda? O que é um urso O panda? urso panda, o que é que te Tá em te extinção. remete um urso panda? Bonito. Bonito, Agradável, alegre, fofinho. meigo, carinhoso, né? Então, Mas o que você quer dizer com isso? quero dizer Você que acha o Paulo André fofo? Não, eu não acho nada. Não, Bom, resumindo, ele alivia. Você queria ter ele dentro da sua casa? Não. Explica o negócio. Na verdade, o que vem a ser o urso panda na linguagem do boleiro? O urso panda é aquele jogador bonitinho, perfumado, carinhoso, que você traria não para resolver o problema da zaga, mas para talvez namorar e casar com a filha do diretor responsável pela contratação, ajudar a nossa vovozinha a atravessar a rua. Mas ele bate panela, ele faz greve e tal. Ele, o pessoal, os diretores não gostam dele. Olha, Zagueiro ô, meigo. Manula, eu Zagueiro entendo. meigo já nasceu morto. Eu entendo o que você está Terrível. dizendo, eu respeito a sua Péssimo opinião, até contrato. porque você é Ele tem nosso que ficar convidado. amigo do Marx Freud, porque ele é intelectual, o outro é zagueiro, e eles já vão ter Então, aí, amigo por que do que você chama Jataí isso? também. Cara, que- mas eu não entendo, sincero, honestamente, eu não entendo. Você é nosso convidado, a gente sempre Eu acho um respeita bom muito, jogador. releva às Mas vezes. não só e tal. também, não acho Mas não maravilhoso. estou entendendo essa relação, porque o Paulo André, ele se destacou e foi simplesmente campeão da Libertadores, que é um torneio cascudo pra cacete. O Leleu também foi. E foi campeão, não, mas ele era titular, sim, o Leleu não campeão era. do mundo. Você e o Felipe Junqueira, vocês precisam entrar no acordo, vocês têm umas teorias muito loucas. Olha, o maior campeão da Libertadores é o Vitor, lateral direito que jogou no Cruzeiro, jogou no São Paulo, péssimo dos Não, péssimos. péssimo não. O Vitor Não, foi que um bom isso? lateral, que isso. Mas voltando Vitor, ao bom caso do Paulo lateral. André, a pergunta que não quer calar. Quem vai ser o companheiro de quarto do Paulo André para tomar suco de kiwi, jogar gamão? Não, isso não tem Xadrez, nenhuma conotação xadrez. sexual, não tem nada a ver. Muito pelo contrário, o jogador, ele é... Até as Maria Chuteiras aí podem se animar, é um grande pegador, vai fazer sucesso. Sério? Verdade. Mas ele não é tem- casado? Não sei. Não, mas agora você aqui não tem nenhuma casado, relação. você acabou a vida Acabando com dele. o cara em todos os sentidos. Você falou que ele é ruim, você falou que ele é pegador e não sabe se ele é bom, casado. E é pegador. Se ele for casado... Segura a apresentação do Bill no Botafogo. Segura aí, Manula. 30 Segura aí, vem problemas, cá, vem cá. Segura aí. Eu não tenho condição, comendador. A turma tá demais hoje. Quando não vem mulher no programa, os caras abusam. Deixa eu dar um recado para a torcida do Cruzeiro, né? E a turma tá dizendo, rapaz, que o nosso cenário tem relação com a nossa parceria aí. Que coisa. Olha, mostra a sua força, leve no peito o orgulho de torcer pelo Cruzeiro, porque na rede de lojas Maior de Minas você encontra uma linha completa de tudo que você quiser. Às vezes eu cito aqui, tem camisa, é óbvio que tem camisa. Tem os moletons, é claro que tem os moletons, o frio está chegando aí. Você encontra kit churrasco, são presentes para todas as idades, para mulheres, homens. Então, meu amigo, não deixe de conhecer qualquer uma das lojas da Rede Maior de Minas. Atenção, tem para criançada também, até para recém-nascido. Tem lojas Maior de Minas ou loja Maior de Minas no Shopping Del Rey, tem no Minas Shopping, Estação BH, no Itaú Power em Contagem, no Barro Preto, Barreiro, Betim, lá em Contagem também tem, em Divinópolis, Governador Valadares, Sete Lagoas, no Mineirão também tem. Então você acessa a Rede Maior de Minas. Você vai acessar o redemaiordeminas.com.br para conhecer todos os produtos licenciados do Cruzeiro. E depois você escolhe o produto, vai na loja e compra o seu produto na loja. Nós vamos fazer aqui, em parceria com a Rede de Lojas Maior de Minas, o sorteio daqueles kits ali que o Tanguy vai mostrar agora. Evidentemente que você tem que desconsiderar a camisa do Galo, que daqui a pouco eu falo sobre a camisa do Atlético. Mas nós temos ali um perfume, e é muito bacana esse perfume, que vai ser mostrado aí um case de celular, uma capinha de celular, um DVD do Raposão e do Raposinho, e esse perfume que está ao fundo ali. Então, o ganhador do Cruzeiro vai levar os 3 brindes, tá? Você vai participar através do 72250, número 72250, está aqui embaixo. Você, no torpedo, coloca MG, dá um espaço, o seu nome e o time que você torce. Por quê? Porque, paralelamente, nós temos uma outra promoção que eu falo daqui a pouco. Mas então participe da promoção do Cruzeiro, mas acima de tudo, torcedor tem que comprar produtos oficiais. Eles estão aqui,
na rede de lojas maior de Minas, ok? Tem muito mais prêmios na sequência dos dias, das semanas, porque a parceria tá com musculatura. Um beijo aí para todos aí que compram a ideia e que frequentam a loja do Cruzeiro. O Júnior Brasil comprou um dia desse para sua filha, né, Brasil? Que eu não tenho. Uma saia, né, Brasil? Deixa eu falar do Atlético aqui, pessoal. No Galo, a dúvida da torcida é a seguinte: vale a pena colocar o time titular contra o Democrata no sábado, já que quarta-feira tem estreia na Libertadores? O Cadu acha que sim, o Manula também, e a Gisele Ramos conta, a minha irmã, a mãe do Dieguito, a maior ou a melhor repórter do Brasil, olha aí. Pontaria sendo testada na cidade do Galo. Levir Coupe deixou claro que quer afiar as garras dos jogadores. Ele só não revela qual será a escalação para o jogo de sábado contra o Democrata. Difícil saber qual será a escolha do treinador. Nas 3 partidas disputadas até aqui, Levir optou pelos titulares. O objetivo era ganhar ritmo, mas dia 18 tem estreia na Libertadores. E usar os reservas pode ser uma das estratégias do professor. Tem um jogador no elenco que, se pudesse escolher, entraria em campo no sábado. Carlos é titular, mas recentemente ganhou uma sombra e por isso quer mostrar trabalho. É uma briga tranquila, ninguém está passando por cima de ninguém e quem for titular vai ajudar ao time. Mas a contratação de Sherman Cárdenas pode ter deixado Carlos um pouco preocupado. Afinal, qual seria o lugar do colombiano no time? E aí, tá difícil, viu? Isso aí vamos deixar pro professor. Para a sua vaga, quem sabe? Espero que não. Pelo jeito, a titularidade no atual elenco campeão da Copa do Brasil está valendo ouro. Bom, muito bem. Júnior Brasil, o que você acha, Brasil? Entra com o time titular? Porque antes do programa você falou que deveria e tal, para valorizar o grande campeonato mineiro e tal. Para mim, eu tenho convicção das coisas que eu falo. Não falo que para agradar, não tem benefício nenhum nisso. Eu acho campeonato estadual, no formato atual, que nem maminha de homem. Não vale absolutamente nada. Se você não tivesse maminha, você era a mesma pessoa. Não vale para nada. Mas o clube fatura muito dinheiro em cima do estadual. Eu sei, dizem que até mais do que no brasileiro. Mas eu acho que nos formatos... É mais que a Libertadores, né? Mais que a Libertadores. Não, o dinheiro de televisão é maior que a televisão, claro. Mas acho que... Não, o conjunto tem que ser buscado quanto antes. Mas joga com titular? Não, você tem que colocar. Agora, só tem um detalhe. Para mim, é um absurdo. A gente, inclusive, o nosso Baião, lá na Itatiaia, falou, mas é meio inconcebível. O Cruzeiro jogou ontem... E aí fica de folga no fim de semana e o Atlético tem um jogo do Mineiro e na sequência tem um jogo da Libertadores. O correto seria essa ordem ter sido invertida. O Atlético ter jogado ontem, se preservar para a Libertadores e o Cruzeiro está jogando no fim de semana. Ou seja, pegaram a tabela e não avaliaram. Vamos ver aqui a sequência. Quem que a gente pode favorecer e ajudar pela sequência de jogos? Você acha que houve uma desorganização? Essa tabela está errada. É claro que você tem razão. Não foi casada com a Libertadores, você concorda? Não. Agora, o Levi está certo, tem que pôr o time para jogar para ganhar o conjunto o quanto antes. Não, você tem razão, mas esses jogos quarta-feira, porque o Mineiro, pela quantidade de datas, não precisaria ter jogos no meio de semana, porque ele tem menos datas do que outros estaduais. Eles puxam um jogo, ou de Atlético ou de Cruzeiro, para quarta-feira por causa da televisão. E há um revezamento, eventualmente um do América, mas é muito raro. E há um revezamento. Como o jogo do Atlético tinha sido transmitido no domingo, o de quarta tinha que ser o do Cruzeiro. Mas você concorda que está errado? O Cruzeiro tinha que ter feito, fizesse por esse critério. Tinha que ter sido primeiro e quarta. E colocasse o Atlético para jogar. O Atlético jogou sábado, Cruzeiro domingo e quarta. Não, é verdade, é verdade. Foi do Cruzeiro. Então a tabela foi errada mesmo. Eu não tinha pensado nisso, mas você fez uma belíssima mais de motivo para... Claro, é porque assim, o Cruzeiro jogou, agora fica de folga no Carnaval, sendo que ele não vai jogar na quarta. O Cruzeiro estreia só 25, claro, só na outra, sem ser nessa próxima quarta, só na outra. E o Atlético numa sequência, imagina um jogador, aquele machuca, ele corre contra o tempo para se recuperar. E aí, por isso essa dúvida, você tendo o Mineiro pro Atlético, que é no fim de semana, na sequência Libertadores, podia ter o Atlético acalma, um jogo não encavalado do outro. Mas não aí, cruzaram as tabelas. Mas aí me diz uma coisa, ainda sobre esse assunto, em rápidas palavras, Brasil, eu acredito no seu poder de síntese. Os dois, no final, saíram prejudicados, porque agora o Cruzeiro fica 10 dias sem jogar. Entre aspas, porque o Cruzeiro, dependendo do que aconteceu com o Mike, ele pode se recuperar. Dependendo da situação,
o tempo pode ser útil. É o que poderia ajudar, o Atlético não vai. Manula, o Atlético deve jogar com o time titular contra o Democrata ou poupa algumas peças? Eu penso como o Brasil, acho que é importante dar ritmo ao time principal, que tem essa partida dificílima contra o Colo-Colo na quarta-feira. Em termos de poupar algum jogador, caberia uma consulta ao departamento de fisiologia, alguém que apresentasse algum cansaço muscular, alguma propensão, alguma lesão, poderia ser eventualmente poupado. Mas a questão da tabela foi bem colocada. Claro que a gente tem que valorizar a federação que está fazendo um bom trabalho, essa nova gestão, mas há alguns erros gravíssimos na tabela. A gente que olha sempre o lado dos clubes do interior, por exemplo, o Tombense está zerado, está com 0 ponto em 2 partidas, vai jogar hoje contra a Caldense em Poços. Os 3 últimos jogos da Tombense são Atlético, Cruzeiro e América. Não sei se exatamente nessa sequência, mas são as 3 últimas partidas. Caso o time esteja numa situação difícil e precise pontuar contra o Tri da capital, é uma situação que poderia ter sido evitada. A gente falou anteriormente sobre o Arrascaeta, você falou o que você achou dele ontem na estreia e tal. O que você espera do Cárdenas? Porque a gente está falando do Atlético, desse jogo de sábado e tal, e depois tem Libertadores. O que você espera do Cárdenas? Você acha que pelos treinos, pelo que você viu jogar no Atlético Nacional, é um cara que vem para ser titular? Eu acho um excelente jogador. Espero muito do Cárdenas. Acho que ele tem tudo para ele fazer um grande papel no Atlético. Muitas vezes as pessoas colocam o que tem sido analisado apenas com base nos últimos jogos, que o Cárdenas não tem sido titular no Nacional de Medellín. O Cárdenas não foi bem em 2014, ele foi bem em 2013. A participação do Nacional nos torneios sul-americanos em 2013 foi excelente. O Cárdenas, um grandíssimo jogador, versátil, pode ajudar na marcação pelo lado esquerdo, pode ajudar na armação, chega bem à frente, bate bem. E eu espero muito dele. Acho que foi uma grande contratação, tem tudo para dar certo aí. No meu time, no meu 11, seria titular. Para titular, então? Titular. E quem sairia? O Carlos, inevitavelmente, vai ser o cara a sair. Tem 2 opções táticas aí. O Atlético tem algum urso panda, ou Manula? Sempre tem, né? Quem é o urso panda do Atlético? No Atlético, esse grupo do Atlético é um grupo muito aguerrido. Acho que no momento aí do time titular não teria exatamente um urso panda. Mas a gente brinca também, aqui em Minas Gerais, a gente tem os 3 tenores. Os 3 tenores, em 2014, eram Emerson Conceição, Leandro Guerreiro e Marlone. O Marlone saiu, chegou aí para o lugar dele. Os 3 tenores? Os 3 tenores, aqueles jogadores, vamos falar assim, como o nosso amigo Lélio Gustavo, os péssimos dos péssimos. Sério? Né? Terríveis, terríveis. E aí, com a Marlone era terrível? Nossa, Marlone vai jogar no Flu, você vai ver. Agora você pegou no calo do Júnior Brasil, que administra a carreira do Marlone. Não teve sequência. Brasil, você que a gente vê o veneno escorrendo no canto da boca, estou vendo lágrimas no canto dos olhos. Fala do Marlone, eu fico triste. A torcida cruzeirense vai me dar razão, gente. Marlone foi uma contratação que deu errado, terrível, terrível. O Emerson Conceição também deu errado, né? Felipe, agora, não dá pra contratar o homem, no meio do noticiário do Galo, ele quer falar do Cruzeiro, Você não me deixou falar qual foi a reposição dos 3 tenores com a saída do Marlone. Quais? Felipe Seymour. Horroroso. Foi o primeiro jogo que eu vi do Seymour. E o Seymour está precisando de uma melhor condição física. Em 3 ou 4 minutos dá pra gente fazer o diagnóstico. Terrível, muito limitado, tecnicamente sofrível. Ele chegava não nos consegue lances, dominar a bola, bufando. Fora de ritmo, um jogador que não acrescenta nada. Eu não Acho sei. que os jovens Eurico e Bruno Edgar são muito mais jogadores. Muito bem. Ele ainda jogou improvisado. Exatamente. Ainda jogou improvisado. Agora, gente, eu vou dizer uma coisa. Tá falando do Cruzeiro no noticiário do Galo. Vamos ter que falar. O Manula puxou, não contrata não, porque não, então puxou. Eu fiquei te devendo. Eu tô falando do Galo, você tá falando do Cruzeiro. Atleticano. Quem é? André Bebezão. Tá feio. Ele, urso panda? Nossa, não, eu acho que ele pode ser tudo menos urso panda. Ó, deixa eu dizer. Você avaliando friamente algumas contratações, a do Seymour, como é que você traz um jogador como o Seymour? Porque é um ano parado, a questão do currículo e tal, com o Eurico. Na base, voando como tá. Entendeu? A gente entende, outra coisa. Mas não era o Eurico é Alex o zagueiro, né? O Alex zagueiro. Eu ainda não fui à toca e não assisti o menino treinando. Mas quem acompanha os treinos dizem que o menino joga muito. Não, ele é muito bom. Baita de um zagueiro. E pode sair. Então, o Cruzeiro está trazendo muitos zagueiros, ele pode ser emprestado para ganhar um... Pô, mas é isso que eu não entendo, cara. Sabe, porque tem algumas contratações. O Eurico era um cara que tinha que jogar. Mas, na verdade, assim, o Eurico, a gente pensar o time titular do Cruzeiro, acho até que não precisa cobrar o Eurico no time titular imediatamente, porque o Williams chegou, vai fazer parte do time principal, vai fazer a dupla com o Henrique. Mas eu concordo com você que ele deve ter muito mais espaço. Até na escala ali de preferência, para mim ele deveria estar à frente, inclusive, do William Farias, não só do Seymour.
é mais jogador do que o William Farias, tem mais repertório, tem mais toque, ontem cruzou ali fora de posição. E tem uma coisa, você estava falando de pipoqueiro, quem pipoca, quem não pipoca, ele é novo e não afina de jeito nenhum. Ele é novo e não afina, a perna não treme, não foge, então E o Bruno Edgar também, outra boa promessa do Cruzeiro, pois bom jogador. Tem que olhar agora, esse zagueiro que o Cruzeiro trouxe, o Grolli, a intenção é o seguinte, de você buscar um jogador que depois tem um mercado europeu. É um cara muito vigoroso, ele chega junto, não é aquele cara com muita técnica. Mas ele chega muito... Douglas Grolli. Que você insiste em dizer que é melhor que o Paulo André. Não, nunca falei isso. Quem falou isso, Brasil? Não foi você? Eu nunca falaria isso. Às vezes. Mas é um cara que, olha, ele se destaca muito mais pelo vigor, pela força física e uma perspectiva de um mercado futuro europeu. Mas não é um cara de muita técnica, é um cara que tem força. Agora é o seguinte, o Manula tumultuou tudo. A gente tá falando do Galo, quer falar do Cruzeiro? Por isso que não vai ser falar do Galo, pô. Olha aqui, vem cá. Deixa eu dar um recado para vocês aqui. O carnaval está chegando, então você tem que viajar com tranquilidade, segurança que você e sua família merecem. A Associcar protege seu carro ou moto contra furto, roubo, colisão, granizo, perda total e qualquer outro fenômeno da natureza. Além da assistência 24 horas em todo o Brasil, é só você ligar 3353-4540. Você vai adquirir a proteção total para o seu veículo ou motocicleta e as vantagens elas não param por aí. Toda a proteção com planos a partir de R$ 15,50 por mês. Olha isso, pessoal, é muito barato. Somente a Associcar tem benefícios a partir de R$ 15,50 e garante o que você está esperando quando você contrata o serviço. Somente para os 50 primeiros, daqui, Tanguy, vem cá que o povo quer te ver. Os 50 primeiros telespectadores que ligarem agora, vem cá para o povo te ver, pô. Aí, ó. Então, é o seguinte, você vai ligar, vai fazer um plano, R$ 15,50 por mês, eu tenho aqui um checão de cinquentão. Se você, de repente, entra nesse pacote de R$ 15,50 por mês para proteger o seu carro ou a sua motocicleta até 300 cilindradas, então você já ganha um desconto de 3 meses, o checão está aqui na minha mão. Então, proteção, tranquilidade, satisfação, somente a Associcar Proteção Automotiva tem para você e pode te oferecer. Parceira Help 24 horas, Help Assistência 24 horas em todo o Brasil. Manula vai para Guarapari passar o carnaval. Ele já fez a parceria com a Associcar Proteção Automotiva. Ele gosta da Help Assistência 24 horas. Faça e depois me conte que você vai viajar tranquilo pelas estradas do meu Brasil. Voltamos já.